E aí galera, tudo bom? Bem-vindos ao canal Paradoxo da Física. Nossa aula de hoje é a resolução de uma questão do PISM 2019, da questão 11 do PISM 2019, módulo 2. Então, tenha uma boa aula, se inscreva no canal e até breve. Homens como Clapeyron, Boyle, Mariotti, Gay-Lussac, van der Waals, entre outros, desenvolveram importantes estudos envolvendo as propriedades de gases. O comportamento de gases reais se aproxima de gases ideais em condições de baixas pressões, bem como para gases contidos em um grande volume e gases mantidos a altas temperaturas. Considere que numa experiência de laboratório, um recipiente de volume V totalmente fechado, contendo 1 mol de um gás ideal, sob uma pressão de 4 atmosferas, é submetido a uma expansão a uma temperatura constante igual a 127 graus Celsius, e que o comportamento desse gás seja de um gás ideal, conforme mostra o gráfico. Nesse caso, quando o gás estiver ocupando um volume igual a 32,8 litros, a pressão exercida sobre ele será, dado que a constante universal dos gases é de 0,082 atmosferas litros por mol Kelvin. Então, só pela unidade da constante universal dos gases, a gente sabe que o volume tem que ser em litros, pressão em atmosfera e temperatura em Kelvin. Então, aqui a gente tem um gráfico de pressão-volume, pressão dada em atmosferas, volume em litros, e a temperatura em graus Celsius. Então, primeira coisa, transformar essa temperatura de Celsius para Kelvin. Então, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. A temperatura em Celsius que ele passou para a gente foi de 127. Então, fica 127 mais 273, que vai dar 400 Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin equivale a 400 Kelvin. Agora, tendo pressão, volume, número de mols, constante universal dos gases, temperatura, eu posso utilizar a equação de Clapeyron, que diz que pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases ideais vezes a temperatura. A pressão é o que eu quero achar, o P2. O volume para uma pressão de P2 é dado por 32,8 litros, segundo o gráfico. Constante universal dos gases, ele me deu que é 0,082. Temperatura é 400 e o número de mols, deixa eu arrumar aqui, que ele deu ali no enunciado, é 1 mol. Então vamos arrumar aqui, colocar 1. Então fica 1 vezes 0,082 vezes 400, que vai dar 32,8. Então a pressão vai ser igual a 32,8 dividido por 32,8, que vai dar 1 atmosfera. Então, alternativa C. Uma questão bem tranquila relacionada com gases, né?